Imaginação, o mundo real e eterno, do qual este universo vegetal é apenas uma tênue sombra. O que é a vida do homem, senão a arte e a ciência? William Blake, em sua obra Jerusalém. Imaginação é mais importante que conhecimento. Albert Einstein. Capítulo 1. Quem é sua imaginação? Não descanso de minha grande tarefa, de desbravar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem para dentro, para os mundos do pensamento, para a eternidade sempre em expansão no seio de Deus, a imaginação humana. William Blake, em sua obra Jerusalém, capítulo 5, versos do 18 ao 20. Certas palavras, no decorrer do tempo, devido ao seu uso prolongado, adquirem tantas conotações estranhas, que quase perdem seu verdadeiro significado. Assim acontece com a palavra imaginação. Essa palavra é usada para servir a todos os tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita. De fato, tão amplo é seu uso, e tão variados seus significados, que a palavra imaginação não tem status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua perspectiva atual é muito restrita, e portanto, não está à altura da tarefa. Em seguida, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, o que implica que suas ideias não são sólidas. Falamos de uma pessoa invejosa ou desconfiada, como vítima de sua própria imaginação, o que significa que seus pensamentos não são verdadeiros. Um minuto depois, prestamos a um homem o maior tributo, ao descrevê-lo como homem de imaginação. Portanto, a palavra imaginação não tem um significado definido. Nem mesmo o dicionário nos ajuda. Ele define imaginação como 1. O poder ou ato de representação da mente, o princípio construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma noção ou crença irracional. 4. Planejamento, trama ou esquema, que envolve construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos com a imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados, e a realização de nossas metas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Há apenas uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as nossas deformações dela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53, versículo 3. A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. O homem, disse Blake, ou é a arca de Deus, ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, que é o próprio Deus, o corpo divino. Não conheço definição maior e mais verdadeira de imaginação, do que a de Blake. Pela imaginação, temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Por meio da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, bem como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os tempos antigos. Colossenses 1, versículo 26, que Cristo em nós é nossa imaginação. Percebemos, então, que somente quando vivemos pela imaginação é que podemos dizer que vivemos de fato. Quero que este livro seja a obra mais simples, clara e franca que eu possa fazer, para que eu possa incentivá-lo a trabalhar de forma imaginativa, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro, para os mundos do pensamento. William Blake, onde você contempla cada desejo de seu coração como um grão maduro, já pronto para a colheita. João 4, versículo 35. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. A vida em abundância que Cristo nos prometeu pode ser experimentada agora, mas somente quando tivermos o senso de Cristo como nossa imaginação é que poderemos experimentá-la. O mistério oculto desde os séculos, Cristo em vocês, a esperança da glória, Colossenses 1, versículos 26 e 27, é a sua imaginação.
Esse é o mistério que estou sempre me esforçando para perceber mais intensamente, e insistindo em mostrar aos outros. A imaginação é nosso Redentor, o Senhor do céu, nascido do homem, mas não gerado pelo homem. Todo homem é Maria e deve dar à luz a Cristo. Se a história da concepção imaculada e do nascimento de Cristo parece racional para o homem, isso se deve apenas ao fato de que ela é mal interpretada como biografia, história e cosmologia, e os exploradores modernos da imaginação não a ajudam, chamando-a de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e o crescimento da imaginação são a transição gradual de um Deus da tradição para um Deus da experiência. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, isso se deve apenas ao fato de o homem não estar disposto a abandonar a confortável, mas falsa, fixação na tradição. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal terá sentido a vara de Moisés, e como a rocha de Sião, Isaías 28, versículo 16, Romanos 9, versículo 33, emitirá a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade, e todos os que tomarem a taça oferecida, e viverem uma vida de acordo com essa verdade, transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, Lucas 10, versículos do 33 ao 35, eles o derramarão sobre as feridas de todos. O Filho de Deus não pode ser encontrado na história, nem em qualquer forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em quem sua presença se manifesta. Oh, se seu coração fosse uma manjedoura para seu nascimento! Deus se tornaria mais uma vez uma criança na terra. Ângelus Silesius, um poeta do século XVII. O homem é o jardim no qual esse filho unigênito de Deus dorme. Ele desperta esse filho elevando sua imaginação até o céu, e vestindo os homens com a estatura de Deus. Devemos continuar imaginando melhor do que o melhor que conhecemos. O homem, no momento de seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, revela teu filho em mim. James Montgomery. E foi do agrado de Deus revelar seu filho em mim. Gálatas 1, versículos 15 e 16. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. A prova de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, não conseguir atingir o objetivo. O perdão significa a identificação do homem com seu ideal, ou objetivo na vida. Esse é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza de seu oposto. Que o homem fraco diga, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Em termos razoáveis, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza de seu oposto. Essa concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta estas questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que sou forte, mas também é capaz de executar a ideia por si mesma? Suponhamos que eu deseje estar em algum outro lugar ou situação. Será que eu poderia, imaginando-me em tal estado e lugar, conseguir sua realização física? Suponhamos que eu não possa pagar a viagem, e que meu status social e financeiro atual se opõe à ideia que desejo realizar. A imaginação seria suficiente por si só para encarnar esses desejos? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções das observações dos sentidos. Ela reconhece o mundo externo dos fatos? No modo prático da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua, ou seja, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado, minha suposição se transformará em fato? E, se ela se transformar em fato, será que, ao refletir, descobrirei que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis? Minha imaginação é um poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também é capaz de encarnar a ideia? Depois de presumir que já sou o que quero ser, devo me orientar continuamente por meio de ideias e ações razoáveis, a fim de concretizar minha suposição? A experiência me convenceu de que uma suposição
embora falsa, se você persistir, se transformará em fato, que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e que todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser recebidos em termos de fé, e que o Filho de Deus está constantemente procurando sinais de fé nas pessoas, ou seja, fé em sua própria imaginação? A promessa não é: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, versículo 24, o mesmo que: imagine que você é e você será? Não foi um estado imaginário no qual Moisés perseverou, como vendo aquele que é invisível. Hebreus 11, versículo 27. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele resistiu. A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são os frutos que testemunham o uso ou o mau uso da imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada. Não podemos nos apossar da verdade com a mente lógica. Enquanto o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê uma rosa totalmente desenvolvida. A verdade não pode ser englobada pelos fatos. Ao despertarmos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é torná-la assim, que um julgamento verdadeiro não precisa estar de acordo com a realidade externa a qual se refere. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, da manifestação sensorial, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua, que é a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido para a realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem, sem que o homem sensato e sensorial esteja ciente disso. Mas ele percebe que todo homem deve se tornar consciente dessa atividade interna, e ver a relação entre o mundo causal interno da imaginação e o mundo sensorial externo dos efeitos. É maravilhoso descobrir que você pode se imaginar no estado de seu desejo realizado, e escapar das prisões que a ignorância construiu. O homem real é uma imaginação magnífica. É esse eu que deve ser despertado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, nesse nível, só podem ser chamados de milagrosos. Mas até que o homem tenha o senso de Cristo como sua imaginação, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. João 15, versículo 16, ele verá tudo em pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Sem perceber que tudo o que encontra é parte de si mesmo, ele se rebela com a ideia de que foi ele que escolheu as condições de sua vida, que, por sua vez, estão relacionadas por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade está dentro dele, e não fora. Embora os outros tenham corpos, uma vida própria, a realidade deles está enraizada em você, termina em você, assim como a sua termina em Deus. Capítulo 2. Instruções estabelecidas. O primeiro poder que nos encontra no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. Dr. Franz Hartmann. Primeiro fui conscientizado do poder, da natureza e da função redentora da imaginação, por meio dos ensinamentos de meu amigo Abdullah, e por meio de experiências posteriores, aprendi que Jesus era um símbolo da vinda da imaginação ao homem, que o teste de seu nascimento no homem era a capacidade individual de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou a outra pessoa com seu objetivo na vida. Sem a identificação do homem com seu objetivo, o perdão do pecado é uma impossibilidade, e somente o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de se identificar com seu objetivo, embora a razão e os sentidos o neguem, é prova do nascimento de Cristo nele. Render-se passivamente às aparências, e curvar-se diante da evidência dos fatos, é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado e repelido no início, pois eu era um cristão convicto e sincero,
e não sabia que o cristianismo não podia ser herdado por mero acidente de nascimento, mas que devia ser conscientemente adotado como um estilo de vida. Mais tarde, por meio de visões, revelações místicas e experiências práticas, ele entrou em meu entendimento, e encontrou sua interpretação em um estado de espírito mais profundo. Mas devo confessar que é uma época difícil, quando são abaladas as coisas que sempre tomamos como certas. Está vendo estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, versículo 2. Nenhuma pedra do entendimento literal será deixada, depois que a pessoa beber a água do significado psicológico. Sem a identificação do homem com seu objetivo, o perdão do pecado é uma impossibilidade, e somente o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Tudo o que foi construído pela religião natural, é lançado nas chamas do fogo mental. No entanto, que melhor maneira existe para entender Cristo Jesus, do que identificar o personagem central dos evangelhos com a imaginação humana, sabendo que, toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de outra pessoa, você está literalmente mediando Deus para o homem, e assim, alimentando e vestindo Cristo Jesus, e que sempre que você imagina o mal contra outra pessoa, você está literalmente batendo e crucificando Cristo Jesus? Todo pensamento na imaginação do homem, ou é o cálice de água fresca, ou a esponja com vinagre para os lábios sedentos de Cristo. Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo, advertiu o profeta Zacarias. Capítulo 8, versículo 17. Quando o homem der ouvidos a esse conselho, ele despertará do sono imposto por Adão, para a plena consciência do Filho de Deus. Ele está no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhece. João 1, versículo 10, a imaginação humana. Perguntei-me muitas vezes, se minha imaginação é Cristo Jesus, e todas as coisas são possíveis para Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis para mim? Por meio da experiência, descobri que, quando me identifico com meu objetivo na vida, Cristo está desperto em mim. Cristo é suficiente para todas as coisas. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, versículos 9 e 10, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, versículo 9. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, versículos 17 e 18. Que conforto é saber que tudo o que vivencio é resultado de meu próprio padrão de crenças, que sou o centro de minha própria teia de circunstâncias e que, à medida que mudo, meu mundo exterior também muda. O mundo apresenta aparências diferentes, de acordo com a diferença de nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos identificados com um estado, não pode ser visto quando não estamos mais fundidos com ele. Por estado, entende-se tudo o que o homem acredita e consente como verdadeiro. Nenhuma ideia apresentada à mente pode se realizar, a menos que a mente a aceite. Depende da aceitação, do estado com o qual estamos identificados, de como as coisas se apresentam. Na fusão da imaginação e dos estados, encontra-se a formação do mundo como ele parece. O mundo é uma revelação dos estados com os quais a imaginação se funde. É o estado a partir do qual pensamos, que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão, são o que são em virtude dos estados a partir dos quais eles veem o mundo. A distinção entre esses estados, depende da distinção entre os mundos desses homens. Individualmente, esse mesmo mundo é tão diferente. Não são as ações e o comportamento do homem bom que devem ser comparados, mas seu ponto de vista. As reformas externas são inúteis se o estado interno não for alterado. O sucesso não é obtido imitando as ações externas dos bem-sucedidos, mas por meio de ações internas corretas e conversas internas. Se nos desligarmos de um estado, e podemos fazê-lo a qualquer momento, as condições e circunstâncias às quais essa união deu origem, desaparecem. Foi no outono de 1933, na cidade de Nova York, que me aproximei de Abdullah com um problema. Ele me fez uma pergunta simples: o que você quer?
Eu lhe disse que gostaria de passar o inverno em Barbados, mas que estava sem dinheiro. Eu literalmente não tinha um centavo. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir desse estado de consciência, em vez de pensar em Barbados, você passará o inverno lá. Não se preocupe com as maneiras e os meios de chegar lá, pois o estado de consciência de já estar em Barbados, se ocupado por sua imaginação, criará os meios mais adequados para se realizar. O homem vive comprometendo-se com estados invisíveis, fundindo sua imaginação com o que ele sabe ser diferente de si mesmo, e nessa união, ele experimenta os resultados dessa fusão. Ninguém pode perder o que tem, a não ser pelo desapego do estado em que as coisas vivenciadas têm sua vida natural. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, Abdullah me disse, e adormecer vendo o mundo de Barbados. O mundo que descrevemos a partir da observação, deve ser como descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado. Mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um observador que pensa no fim, mas como um participante que pensa a partir do fim. Devemos de fato estar lá na imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isso não é mera fantasia, disse ele, mas uma verdade que você pode provar pela experiência. Seu apelo para entrar no desejo realizado, era o segredo de pensar a partir do fim. Todo estado já está lá como mera possibilidade enquanto você pensa nele, mas é extremamente real quando você pensa a partir dele. Pensar a partir do fim, é o caminho de Cristo. Comecei ali mesmo, fixando meus pensamentos além dos limites do sentido, além daquele aspecto ao qual meu estado atual dava existência, em direção à sensação de já estar em Barbados, e de ver o mundo a partir desse ponto de vista. Ele enfatizou a importância do estado a partir do qual o homem vê o mundo quando adormece. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é ouvida pelo homem, principalmente em sonhos. Em sonhos, em visões noturnas, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando dormem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens, e sela a sua instrução. Jó 33, versículos 15 e 16. Naquela noite e nas noites seguintes, adormeci na suposição de que estava na casa de meu pai em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta de meu irmão, dizendo que tinha um forte desejo de reunir a família no Natal, e pedindo-me que usasse a passagem de navio a vapor anexa para Barbados. Embarquei 2 dias depois de receber a carta de meu irmão, e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Essa experiência me convenceu de que o homem pode ser o que quiser, se tornar a concepção habitual e pensar a partir do fim. Também me mostrou que não posso mais me desculpar colocando a culpa no mundo das coisas externas, que meu bem e meu mal não dependem senão de mim mesmo, que depende do estado a partir do qual vejo o mundo como as coisas se apresentam. O homem, que é livre em sua escolha, age a partir de concepções que ele livremente, embora nem sempre sabiamente, escolhe. Todos os estados concebíveis estão aguardando nossa escolha e ocupação, mas nenhuma quantidade de racionalização nos dará, por si só, o estado de consciência que é a única coisa que vale a pena ter. Um cenário imaginativo é a única coisa a ser buscada. O objetivo final da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo do pecado, a identificação contínua do homem com seu ideal. Somente ao nos identificarmos com nosso objetivo é que podemos nos perdoar por não tê-lo alcançado. Todo o resto é trabalho em vão. Nesse caminho, qualquer que seja o lugar ou estado para o qual levemos nossa imaginação, para esse lugar ou estado também gravitaremos fisicamente. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículos 2 e 3. Ao dormir na casa de meu pai em minha imaginação, como se tivesse dormido lá em carne e osso, fundi minha imaginação com esse estado, e fui compelido a vivenciar esse estado também em carne e osso. Esse estado era tão vívido para mim, que eu poderia ter sido visto na casa de meu pai, se qualquer pessoa sensitiva tivesse entrado no quarto onde eu estava dormindo em imaginação. Um homem pode ser visto onde está em sua imaginação,
pois um homem deve estar onde sua imaginação está, pois sua imaginação é ele mesmo. Sei disso por experiência própria, pois fui visto por algumas pessoas a quem desejava ser visto, quando fisicamente estava a centenas de quilômetros de distância. Eu, pela intensidade de minha imaginação e sentimento, imaginando e sentindo que estava em Barbados, em vez de apenas pensar em Barbados, atravessei o vasto Atlântico para influenciar meu irmão a desejar minha presença, para completar o círculo familiar no Natal. Pensar a partir do fim, a partir do sentimento de meu desejo realizado, foi a fonte de tudo o que aconteceu como causa externa, como o impulso de meu irmão de me enviar uma passagem de navio a vapor, e foi também a causa de tudo o que apareceu como resultado. Em Ideias do Bem e do Mal, William Butler Yeats, depois de descrever algumas experiências semelhantes a essa minha, escreve: se todos os que descreveram eventos como esse não sonharam, deveríamos reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens imaginativos, devem estar sempre lançando encantamentos, glamour, ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não têm uma vida egoísta poderosa, devem estar continuamente passando por seu poder. A imaginação determinada, pensando a partir do fim, é o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe dar uma imensa crença em milagres, mas milagre é apenas o nome dado por aqueles que não têm conhecimento do poder e da função da imaginação, as obras da imaginação. Imaginar-se no sentimento do desejo realizado, é o meio pelo qual se entra em um novo estado. Isso confere ao estado a qualidade de ser. Hermes nos diz: aquilo que é, está manifestado, aquilo que foi ou será, está não manifestado, mas não morto, pois a alma, a atividade eterna de Deus, anima todas as coisas. O futuro deve se tornar o presente na imaginação daquele que, sábia e conscientemente, cria as circunstâncias. Devemos traduzir a visão em sua existência, pensar no desejo a partir dele. A imaginação deve se centralizar em algum estado, e ver o mundo a partir desse estado. Pensar a partir do fim é uma percepção intensa do mundo do desejo realizado. Pensar a partir do estado desejado, é uma vida criativa. A ignorância dessa capacidade de pensar a partir do fim, é escravidão. É a raiz de toda a escravidão a que o homem está preso. Render-se passivamente à evidência dos sentidos, subestima as capacidades do eu interior. Quando o homem aceita o pensamento a partir do fim, como um princípio criativo no qual ele pode cooperar, ele é redimido do absurdo de tentar alcançar seu objetivo apenas pensando nele. Construa todos os fins de acordo com o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência a partir dos quais um homem pode ver o mundo, são puramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado, é alguma forma de desejo de elevar a paixão pela autossatisfação, a níveis cada vez mais elevados de experiência. O desejo é a mola mestra do mecanismo mental. É uma coisa abençoada. É um anseio correto e natural que tem um estado de consciência correspondente, como sua satisfação correta é natural. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo. Filipenses 3, versículos 13 e 14. É necessário ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, ficamos à deriva. O que você quer de mim? O que queres que eu te faça? Lucas 18, versículo 41, é a pergunta implícita feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir seu objetivo, você deve desejá-lo. Assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. É a falta dessa direção apaixonada para a vida, que faz o homem falhar em suas realizações. A extensão da ponte entre o desejo, pensar em, e a satisfação, pensar a partir de, é muito importante. Devemos passar mentalmente do pensamento no fim, para o pensamento a partir do fim. Isso a razão nunca poderia fazer. Por sua natureza, está restrito à evidência dos sentidos, mas a imaginação, não tendo tal limitação, pode realizar. O desejo existe para ser satisfeito na atividade da imaginação.
Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e da escravidão da razão. Não há como parar o homem que consegue pensar a partir do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e cresce para sair das limitações e chegar a mansões cada vez maiores do Senhor. Não importa o que ele tenha sido, ou o que ele seja. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental, que ocorre dentro de si mesmo, portanto, ele se esforça para determinar e controlar os fins a partir dos quais ele pensa. Em sua imaginação, ele habita no fim, confiante de que também habitará lá na carne. Ele deposita toda a sua confiança no sentimento do desejo realizado, e vive comprometendo-se com esse estado, pois a arte da fortuna consiste nesse teste. Como o homem no tanque de Betesda, ele está pronto para a movimentação das águas da imaginação. Sabendo que todo desejo é um grão maduro, para aquele que sabe como pensar a partir do fim, ele é indiferente à mera probabilidade razoável e confiante de que, por meio da imaginação contínua, suas suposições se transformarão em fatos. Mas como persuadir os homens, em todos os lugares, de que pensar a partir do fim é a única forma de viver? Como aplicá-lo em todas as atividades do homem? Como revelá-lo como a plenitude da vida, e não a compensação dos desapontados? Esse é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que quiser quando perceber que é filho dele, e que é o que é em virtude do estado de consciência a partir do qual pensa e vê o mundo. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Lucas 15, versículo 31. Capítulo 3. Estradas do mundo interior. Seus filhos lutavam dentro dela, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão em teu ventre, 2 tipos de povos serão separados de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, versículos 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual, com princípios contrários incorporados em sua natureza. Eles guerreiam dentro dele, e apresentam atitudes antagônicas em relação à vida. Esse conflito é o empreendimento eterno, a guerra no céu, a luta sem fim do homem mais jovem, ou interior, da imaginação, para afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, ou exterior do sentido. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 19, versículo 30. Aquele que vem depois de mim, é preferido antes de mim. João 1, versículo 27. O segundo homem é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a vida imaginativa, no momento em que sente a presença de outro ser em si mesmo. Em seus membros jazem nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento, uma ganhará o domínio, a mais nova reinará sobre a mais velha. Há 2 centros distintos de pensamento, ou perspectivas sobre o mundo, que todo homem possui. A Bíblia fala dessas 2 perspectivas como natural e espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo da experiência subjetiva, quanto seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas, mas o corpo interno expressa uma parte mais fundamental da realidade. Esse corpo interno existente no homem, deve ser conscientemente exercido e dirigido. O mundo interno de pensamento e sentimento com o qual o corpo interno está sintonizado, tem sua estrutura real, e existe em seu próprio espaço superior. Há 2 tipos de movimento, um que está de acordo com o corpo interno, e outro que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, mas o movimento externo está sob compulsão. O movimento interno determina o externo que está ligado a ele, trazendo para o externo um movimento que é semelhante às ações do corpo interno. O movimento interno é a força pela qual todos os eventos são realizados. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele,
pelo movimento do corpo interno. Sempre que as ações do corpo interno corresponderem às ações que o corpo externo deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique a realização de seu desejo, e faça com que ele envolva o movimento do eu. Imobilize seu eu físico externo. Age exatamente como se fosse tirar um cochilo, e inicie a ação pré-determinada na imaginação. Uma representação vívida da ação é o início dessa ação. Depois, enquanto estiver adormecendo, imagine-se conscientemente na cena. A duração do sono não é importante, um cochilo curto é suficiente, mas levar a ação para o sono transforma a fantasia em fato. No início, seus pensamentos podem ser como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Não se desespere. Se sua atenção se desviar 70 vezes 7 vezes, traga-a de volta 70 vezes 7 vezes ao seu curso predeterminado, até que, por pura exaustão, ela siga o caminho indicado. A jornada interior nunca deve ficar sem direção. Quando você entra na estrada interna, é para fazer o que fazia mentalmente antes de começar. Você vai em busca do prêmio que já viu e aceitou. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Loves diz: há muito tempo tenho a sensação que esse estudo transformou em convicção de que a fantasia e a imaginação não são dois poderes, mas um só. A distinção válida que existe entre eles não está nos materiais com os quais operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Trabalhando em alta tensão, a energia imaginativa assimila e transmuta; em baixa tensão, a mesma energia agrega e une as imagens que, em seu tom mais alto, se fundem indissoluvelmente em uma só. A fantasia reúne, a imaginação funde. Aqui está uma aplicação prática dessa teoria. Há um ano, uma garota cega que mora na cidade de São Francisco se viu diante de um problema de transporte. Uma mudança de rota dos ônibus obrigou-a a tomar 3 conduções entre sua casa e seu trabalho. Isso aumentou o tempo de sua viagem de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente sobre esse problema, e chegou à conclusão de que um carro era a solução. Ela sabia que não poderia dirigir um carro, mas achava que poderia ser conduzida em um. Colocando à prova a teoria de que, sempre que as ações do eu interior correspondem às ações que o eu exterior, físico, deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado, ela disse a si mesma: vou me sentar aqui e imaginar que estou sendo conduzida ao meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a se imaginar sentada em um carro. Ela sentiu o ritmo do motor. Imaginou que sentia o cheiro de gasolina, sentia o movimento do carro, tocava a manga do motorista, e sentia que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar, e virando-se para o companheiro, disse: muito obrigada, senhor. Ao que ele respondeu: o prazer é todo meu. Em seguida, ela saiu do carro e ouviu a porta se fechar quando ela a fechou. Ela me disse que centrava sua imaginação no fato de estar em um carro, e embora cega, via a cidade a partir de sua viagem imaginária. Ela não pensou na viagem. Ela pensava em estar na viagem e em tudo o que isso implicava. Essa viagem com propósito controlado e subjetivamente direcionado, elevou sua imaginação à sua potência máxima. Ela manteve seu propósito sempre diante de si, sabendo que havia a coesão no movimento interno com propósito. Nessas jornadas mentais, uma continuidade emocional deve ser mantida, a emoção do desejo realizado. A expectativa e o desejo estavam tão intensamente unidos, que passaram imediatamente de um estado mental para um ato físico. O eu interior se move ao longo do curso predeterminado melhor quando as emoções colaboram. O eu interior deve ser estimulado, e é melhor estimulado pelo pensamento de grandes feitos e ganhos pessoais. Devemos sentir prazer em nossas ações. Em 2 dias consecutivos, a garota cega fez seu passeio imaginário, dando-lhe toda a alegria e vivacidade sensorial da realidade. Algumas horas depois de seu segundo passeio imaginário, um amigo lhe contou sobre uma história publicada no Jornal da Noite. Era a história de um homem que se interessava por cegos. A garota cega telefonou para ele e contou seu problema. No dia seguinte, a caminho de casa, ele parou em um bar, e enquanto estava lá,
teve o impulso de contar a história da moça cega para seu amigo, o proprietário. Um desconhecido, ao ouvir a história, ofereceu-se para levar a garota cega para casa todos os dias. O homem que contou a história então disse: "Se você a levar para casa, eu a levarei para o trabalho." Isso aconteceu há mais de um ano, e desde aquele dia, essa moça cega tem sido levada ao seu escritório por esses dois senhores. Agora, em vez de passar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega ao escritório em menos de 15 minutos. E na primeira viagem até o escritório, ela se virou para o bom samaritano e disse: "Muito obrigada, senhor." E ele respondeu: "O prazer é todo meu." Assim, os objetos de sua imaginação eram para ela as realidades, das quais a manifestação física era apenas a testemunha. O princípio determinante de animação foi a viagem imaginativa. Seu triunfo poderia ser uma surpresa apenas para aqueles que não conheciam sua viagem interior. Ela visualizou mentalmente o mundo a partir dessa viagem imaginativa, com tal clareza de visão, que todos os aspectos da cidade adquiriram identidade. Esses movimentos internos não apenas produzem movimentos externos correspondentes, essa é a lei que opera por trás de todas as aparências físicas. Aquele que praticar esses exercícios de bilocação desenvolverá poderes incomuns de concentração e quietude, e inevitavelmente alcançará a consciência desperta no mundo interior, e dimensionalmente maior. Envolvendo-se fortemente, ela realizou seu desejo, pois, vendo a cidade a partir do sentimento de seu desejo realizado, ela correspondeu ao estado desejado, e concedeu a si mesma aquilo que os homens adormecidos pedem a Deus. Para realizar seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além da evidência dos sentidos, envolvendo o movimento do eu, e implicando a realização de seu desejo. Sempre que é a ação que o eu exterior toma para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de todo objeto visível é causado não por coisas fora do corpo, mas por coisas dentro dele, que operam de dentro para fora. A jornada está em você mesmo. Você viaja pelas estradas do mundo interior. Sem movimento interno, é impossível gerar qualquer coisa. A ação interna é uma sensação introvertida. Se você construir mentalmente um drama que implique a realização de seu objetivo, então feche os olhos e leve seus pensamentos para dentro, centralizando sua imaginação o tempo todo na ação pré-determinada e participando dessa ação, você se tornará um ser autodeterminado. A ação interior ordena todas as coisas de acordo com sua própria natureza. Experimente e veja se um ideal desejável, uma vez formulado, é possível, pois somente por meio desse processo de experimentação você poderá realizar suas potencialidades. É assim que esse princípio criativo está sendo realizado. Portanto, a pista para uma vida com propósito é centralizar sua imaginação na ação, e no sentimento do desejo realizado com tanta consciência, tanta sensibilidade, que você inicia e experimenta o movimento no mundo interior. As ideias só agem se forem sentidas, se despertarem o movimento interno. O movimento interno é condicionado pela automotivação, o movimento externo é condicionado pela compulsão. Onde quer que pise a planta do vosso pé, isso mesmo vos darei. Josué 1, versículo 3. E lembra-te de que o Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3, versículo 17. Capítulo 4. As tesouras de poda da revisão. O segundo homem é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15, versículo 47. Ele nunca dirá, lagartas. Ele dirá, há muitas borboletas que serão criadas em nossos repolhos, prue. Ele não dirá, é inverno. Ele dirá, o verão está dormindo. E não há botão pequeno o suficiente nem colorido triste o suficiente, para que Kester não o chame de início da floração. Mary Webb, Precious Baime. O primeiro ato de correção ou cura, é sempre revisar. Deve-se começar por si mesmo. É a atitude da pessoa que deve ser mudada. O que somos, só isso podemos ver. Emerson. É um exercício muito saudável e produtivo, reviver diariamente o dia como você gostaria de tê-lo vivido, revisando as cenas para que elas se ajustem aos seus ideais.
Por exemplo, suponha que a correspondência de hoje tenha trazido notícias decepcionantes. Revise a carta. Reescreva-a mentalmente, e faça com que ela fique de acordo com as notícias que você gostaria de ter recebido. Depois, em sua imaginação, leia a carta revisada várias vezes. Essa é a essência da revisão, e a revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar sua atenção de tal forma e intensidade, que você fique totalmente absorvido pela ação revisada. Você experimentará uma expansão e um refinamento dos sentidos por meio desse exercício imaginativo, e por fim, alcançará a visão. Mas lembre-se sempre de que o objetivo final desse exercício é criar em você o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. A revisão é da maior importância quando o motivo é mudar a si mesmo, quando há um desejo sincero de ser algo diferente, quando o anseio é despertar o espírito ativo ideal do perdão. Sem imaginação, o homem continua sendo um ser de pecado. O homem, ou avança para a imaginação, ou permanece aprisionado em seus sentidos. Avançar para a imaginação é perdoar. O perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, de fato, vivenciar na imaginação a versão revisada do dia, vivenciar na imaginação o que você gostaria de ter vivenciado na carne. Toda vez que alguém realmente perdoa, ou seja, toda vez que revive o evento como ele deveria ter sido vivido, a pessoa nasce de novo. Pai, perdoa-lhes, não é uma súplica que ocorre uma vez por ano, mas a oportunidade que surge todos os dias. A ideia de perdoar é uma possibilidade diária, e se for feita com sinceridade, elevará o homem a níveis cada vez mais altos de existência. Ele experimentará uma Páscoa diária, e a Páscoa é a ideia de ressurgir transformado. E isso deve ser um processo quase contínuo. A liberdade e o perdão estão indissoluvelmente ligados. Não perdoar é estar em guerra com nós mesmos, pois somos libertados de acordo com nossa capacidade de perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. Perdoe, não apenas por um senso de dever ou serviço, perdoe porque você quer. Teus caminhos são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas são de paz. Provérbios 3, versículo 17. Você deve ter prazer em revisar. Você pode perdoar os outros de forma eficaz, somente quando tiver um desejo sincero de identificá-los com o ideal deles. O dever não tem impulso. O perdão é uma questão de retirar deliberadamente a atenção do dia não revisado, e dar força total, e com alegria, ao dia revisado. Se um homem começa a revisar até mesmo um pouco dos aborrecimentos e problemas do dia, então ele começa a trabalhar praticamente em si mesmo. Toda revisão é uma vitória sobre si mesmo, e portanto, uma vitória sobre seu inimigo. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, Mateus 10, versículo 36, e sua casa é seu estado de espírito. Ele muda seu futuro ao revisar seu dia. Quando um homem pratica a arte do perdão, da revisão, por mais factual que seja a cena que ele vê, ele a revisa com sua imaginação e olha para uma cena nunca antes vista. A magnitude da mudança que qualquer ato de revisão envolve, faz com que essa mudança pareça totalmente improvável para o realista, o homem sem imaginação, mas as mudanças radicais na sorte do pródigo, Lucas 15, versículos 11 a 32, foram todas produzidas por uma mudança de coração. A batalha que o homem trava, é travada em sua própria imaginação. O homem que não revisa o dia perdeu a visão dessa vida, a semelhança da qual é o verdadeiro trabalho do Espírito de Jesus, transformar esta vida. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei. Mateus 7, versículo 12. Esta é a maneira como uma amiga artista se perdoou e se libertou da dor, do incômodo e da hostilidade. Sabendo que nada além do esquecimento e do perdão nos levará a novos valores, ela se lançou à imaginação e escapou da prisão de seus sentidos. Ela escreve: Na quinta-feira, lecionei o dia todo na escola de arte. Apenas uma pequena coisa prejudicou o dia. Ao entrar na minha sala de aula da tarde, descobri que o zelador havia deixado todas as cadeiras em cima das carteiras, depois de limpar o chão. Quando levantei uma cadeira,
ela escorregou do meu alcance, e me atingiu com um golpe forte no peito do pé direito. Imediatamente examinei meus pensamentos, e descobri que havia criticado o homem por não ter feito seu trabalho corretamente. Como ele havia perdido seu ajudante, percebi que ele provavelmente achava que tinha feito mais do que o suficiente, e que era um presente indesejado que havia caído e me atingido no pé. Olhando para o meu pé, vi que tanto a pele quanto os nylons estavam intactos, então esqueci tudo. Naquela noite, depois de trabalhar intensamente por cerca de 3 horas em um desenho, decidi preparar uma xícara de café para mim. Para meu total espanto, eu não conseguia controlar meu pé direito, e ele estava latejando de dor. Pulei para uma cadeira e tirei o chinelo para dar uma olhada. O pé inteiro estava com uma estranha cor rosa arroxeada, inchado e vermelho. Tentei andar, e descobri que o pé apenas balançava. Eu não tinha nenhum controle sobre ele. Parecia que eu tinha quebrado um osso quando deixei a cadeira cair sobre ele, ou algo poderia estar deslocado. Não adianta especular o que é. É melhor nos livrarmos disso imediatamente. Então, fiquei quieta, pronta para me transformar em luz. Para minha total perplexidade, minha imaginação se recusou a cooperar. Ela simplesmente disse não. Esse tipo de coisa acontece com frequência quando estou pintando. Comecei a argumentar, por que não? Ela continuou dizendo não. Finalmente, desisti e disse, você sabe que estou sofrendo. Estou me esforçando para não ficar com medo, mas você é a chefe. O que você quer fazer? A resposta foi, ir para a cama e rever os acontecimentos do dia. Então eu disse, tudo bem. Mas deixe-me dizer-lhe que se meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, a culpa será somente sua. Depois de arrumar as roupas de cama para que não tocassem meu pé, comecei a rever o dia. Foi um processo lento, pois tive dificuldade em manter minha atenção longe do meu pé. Passei o dia inteiro, e não vi nada a acrescentar ao incidente da cadeira. Mas quando cheguei ao início da noite, me vi frente a frente com um homem que, no último ano, fez questão de não falar. Na primeira vez que isso aconteceu, achei que ele tinha ficado surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tínhamos feito mais do que dizer olá, e comentar sobre o tempo. Amigos em comum me garantiram que eu não havia feito nada, que ele havia dito que nunca gostou de mim, e finalmente decidiu que não valia a pena falar. Eu havia dito, oi. Ele não respondeu. Pensei, coitado, que estado horrível de se estar. Farei algo a respeito desta situação ridícula. Então, em minha imaginação, parei ali mesmo e refiz a cena. Eu disse, oi. Ele respondeu, oi. E sorriu. Agora eu pensava, o bom e velho Ed. Repassei a cena algumas vezes, passei para o próximo incidente e terminei o dia. E agora, no que me concentro, no meu pé ou no concerto? Eu tinha afetuosamente embrulhado um presente maravilhoso, para encorajar o sucesso de uma amiga que faria sua estreia no dia seguinte, e estava ansiosa para entregar a ela esta noite. Minha imaginação soou um pouco solene quando disse, vamos fazer o concerto. Será mais divertido. Mas, primeiro, não poderíamos fazer com que o meu pé imaginário perfeitamente bom substitua esse pé físico antes de começarmos? Eu o implorei. Por favor. Feito isso, eu me diverti muito no concerto, e minha amiga foi tremendamente aplaudida. A essa altura eu estava com muito sono e adormeci fazendo meu projeto. Na manhã seguinte, enquanto calçava o chinelo, de repente tive uma rápida lembrança de tirar um pé descolorido e inchado, do mesmo chinelo. Tirei o pé e olhei para ele. Era perfeitamente normal em todos os aspectos. Havia uma pequena mancha rosa no peito do pé, onde me lembrei de ter batido com a cadeira. Que sonho vívido foi esse? Eu pensei e me vesti. Enquanto esperava pelo meu café, fui até minha mesa de desenho e vi que todos os meus pincéis estavam desordenados e sujos. O que deu em você para deixar seus pincéis assim? Você não se lembra? Foi por causa do seu pé. Então, tudo isso não foi um sonho afinal, mas sim uma bela cura. Ela havia conquistado pela arte da revisão, o que nunca teria conquistado pela força. No céu,
a única arte de viver é esquecer e perdoar. Especialmente para o aspecto feminino. William Blake. Devemos levar nossa vida, não como ela parece ser, mas a partir da visão dessa artista, da visão do mundo aperfeiçoado que está enterrado sob todas as mentes, enterrado e esperando que revisemos o dia. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com os olhos, e não através dos olhos. Blake. Uma revisão do dia, e o que ela considerava tão obstinadamente real, já não o era mais para ela, e como um sonho, havia se desvanecido silenciosamente. Você pode revisar o dia para agradar a si mesmo, e ao experimentar na imaginação a fala e as ações revisadas, não apenas modifica a tendência da história de sua vida, mas transforma todas as suas discórdias em harmonias. Aquele que descobre o segredo da revisão, não pode fazer outra coisa senão se deixar guiar pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é o caminho pelo qual o correto pode encontrar seu potencial adequado. Não resistais ao mal, Mateus 5, versículo 39, pois todos os conflitos apaixonados resultam em uma troca de características. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Para conhecer a verdade, você deve viver a verdade, e para viver a verdade, suas ações internas devem corresponder às ações de seu desejo realizado. A expectativa e o desejo devem se tornar um só. Seu mundo externo é apenas o movimento interno realizado. Devido à ignorância da lei da revisão, aqueles que se dedicam à guerra, são perpetuamente derrotados. Somente os conceitos que idealizam, retratam a verdade. Seu ideal de homem é o seu eu mais verdadeiro. É por acreditar firmemente que tudo o que é mais profundamente imaginativo é, na realidade, mais diretamente prático, que peço que vivam de forma imaginativa, pensem e se apropriem pessoalmente dessa expressão transcendente, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Não culpe, apenas resolva. Não são o homem, e a terra, em seu momento mais encantador, mas sim você praticando a arte da revisão que cria o paraíso. A evidência dessa verdade só pode residir em sua própria experiência dela. Experimente revisar o dia. É às tesouras de poda da revisão, que devemos nossos melhores frutos. Capítulo 5. A moeda do céu. Pode, a firme convicção de que uma coisa é da forma que queremos, fazer com que ela realmente seja? E o profeta respondeu, todos os poetas acreditam que sim. E em épocas de imaginação, essa firme persuasão removeu montanhas, mas muitos não são capazes de ter uma firme convicção de nada. Blake, Casamento do Céu e do Inferno. Que todo homem esteja plenamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, versículo 5. Convicção é um esforço interior de atenção intensa. Ouvir atentamente como se estivesse ouvindo é evocar, ativar. Ao ouvir, você pode ouvir o que deseja ouvir, e persuadir aqueles que estão além do alcance do ouvido externo. Fale interiormente apenas em sua imaginação. Faça com que sua conversa interna corresponda ao seu desejo realizado. O que você deseja ouvir no exterior, deve ouvir no interior. Envolva o exterior com a sua interioridade, e torne-se alguém que ouve apenas o que implica a realização de seu desejo, e todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que levará à realização objetiva de seu desejo. Sua fala interior é perpetuamente escrita ao seu redor, em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos com sua fala interior, e você se tornará autodidata. Por fala interior, entende-se as conversas mentais que você mantém consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis quando você está acordado, por causa do barulho e das distrações do mundo externo da manifestação, mas são bastante audíveis na meditação profunda e nos sonhos. Mas, sejam elas audíveis ou inaudíveis, você é o autor delas, e molda seu mundo à semelhança delas. Há um Deus no céu, e o céu está dentro de você, que revela segredos, e faz saber ao rei Nabucodonosor, o que há de acontecer nos últimos dias. Estes são os teus sonhos, e as visões da tua cabeça na tua cama.
Daniel 2, versículo 28. A fala interior a partir de premissas de desejo realizado é a maneira de criar um mundo inteligível para si mesmo. Observe sua fala interior, pois ela é a causa das ações futuras. A fala interior revela o estado de consciência a partir do qual você vê o mundo. Faça com que sua fala interior corresponda ao seu desejo realizado, pois sua fala interior se manifesta nos acontecimentos ao seu redor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3, versículos de 2 a 5. Todo o mundo manifesto nos mostra o uso que fazemos da palavra, a fala interior. Uma observação à crítica de nossa fala interior, nos revelará as ideias a partir das quais vemos o mundo. A fala interior espelha nossa imaginação, e nossa imaginação espelha o estado com o qual está fundida. Se o estado com o qual estamos fundidos é a causa do fenômeno de nossa vida, então estamos aliviados do fardo de nos perguntarmos o que fazer, pois não temos alternativa a não ser nos identificarmos com nosso objetivo, e como o estado com o qual estamos identificados se espelha em nossa fala interior, então, para mudar o estado com o qual estamos fundidos, devemos primeiro mudar nossa fala interior. São as nossas conversas internas que fazem os fatos de amanhã. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, versículos de 22 a 24. Nossa mente, assim como o nosso estômago, é aguçada pela mudança de alimento. Quintiliano. Pare com todas as velhas conversas internas negativas e mecânicas, e comece uma nova fala interna positiva e construtiva a partir de premissas de desejo realizado. A conversa interna é o início, o plantio das sementes da ação futura. Para determinar a ação, você deve iniciar e controlar conscientemente sua fala interior. Construa uma frase que implique a realização de seu objetivo, como: tenho uma renda grande, estável e confiável, consistente, gerada com integridade e benefício mútuo, ou, tenho um casamento feliz, sou desejado, estou contribuindo para o bem do mundo, e repita essa frase várias vezes até ser afetado interiormente por ela. Nossa fala interior representa de várias maneiras o mundo em que vivemos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O que você semeia, você colhe. Vejam os campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce o destino de um homem. Edwin Arnold, A Luz da Ásia. Os fins são fiéis às origens. Aqueles que procuram o amor, apenas manifestam sua própria falta de amor. E os sem amor, nunca encontram o amor, somente os que amam encontram o amor, e nunca precisam procurá-lo. David Herbert Lawrence. O homem atrai o que ele é. A arte da vida é sustentar o sentimento do desejo realizado, e deixar que as coisas venham até você, não ir atrás delas ou achar que elas fogem. Observe sua fala interior, e lembre-se de seu objetivo. Eles coincidem? Sua fala interior corresponde ao que você diria audivelmente, se tivesse alcançado seu objetivo? A fala e as ações internas do indivíduo atraem as condições de sua vida. Por meio da auto-observação à crítica de sua fala interior, você descobre onde está no mundo interior, e onde você está no mundo interior, é o que você é no mundo exterior. Você veste o novo homem sempre que os ideais e a fala interior coincidem. Somente dessa forma o novo homem pode nascer. A fala interior amadurece na escuridão. Da escuridão, ela emana para a luz. A fala interior correta é a fala que seria a sua, se você realizasse seu ideal.
Em outras palavras, é a fala do desejo realizado. Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Há dois dons que Deus concedeu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal. Esses dois dons são a mente e a fala, e o dom da mente e da fala é equivalente ao da imortalidade. Se um homem usar esses dois dons corretamente, ele não diferirá em nada dos imortais, e quando deixar o corpo, a mente e a fala serão seus guias, e por meio deles, ele será levado ao grupo dos deuses e das almas que alcançaram a bem-aventurança. Hermética, tradução de Sir Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida são a fala interior manifestada, o som solidificado. A fala interior chama os eventos à existência. Em cada evento está o som criativo que é sua vida e seu ser. Tudo o que um homem acredita e consente como verdadeiro, se revela em seu discurso interior. É sua palavra, sua vida. Tente perceber o que está dizendo a si mesmo neste momento, com quais pensamentos e sentimentos está concordando. Eles serão perfeitamente tecidos em sua tapeçaria da vida. Para mudar sua vida, você deve mudar sua fala interior, pois, a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Quando a imaginação combinar sua fala interior com o desejo realizado, haverá um caminho reto em você de dentro para fora, e o exterior refletirá instantaneamente o interior para você, e você saberá que a realidade é apenas a fala interior atualizada. Recebam com mansidão a palavra implantada em vocês, que é capaz de salvar suas almas. Tiago 1, versículo 21. Cada estágio do progresso do homem é feito pelo exercício consciente de sua imaginação, combinando sua fala interior com seu desejo realizado. Como o homem não os combina perfeitamente, os resultados são incertos, embora possam ser perfeitamente certos. A suposição persistente de que o desejo foi realizado, é o meio de realizar a intenção. À medida que controlamos nossa fala interior, combinando-a com nossos desejos realizados, podemos deixar de lado todos os outros processos. Então, simplesmente agimos com imaginação e intenção claras. Imaginamos o desejo realizado, e continuamos as conversas mentais a partir dessa premissa. Por meio de conversas internas controladas, a partir de premissas de desejo realizado, aparentes milagres são realizados. O futuro se torna o presente, e se revela em nossa fala interior. Ser sustentado pela fala interior do desejo realizado, é estar ancorado com segurança na vida. Nossas vidas podem parecer quebradas pelos acontecimentos, mas elas nunca são quebradas enquanto mantivermos a fala interior do desejo realizado. Toda a felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação, para construir e afirmar interiormente que somos o que queremos ser. Nós nos igualamos aos nossos ideais ao nos lembrarmos constantemente de nosso objetivo, e nos identificarmos com ele. Nós nos fundimos com nossos objetivos ao ocuparmos frequentemente o sentimento de nosso desejo realizado. É a frequência, a ocupação habitual, que é o segredo do sucesso. Quanto mais vezes fizermos isso, mais natural será. A fantasia reúne. A imaginação contínua funde. É possível resolver todas as situações com o uso adequado da imaginação. Nossa tarefa é obter a frase certa, aquela que implica a realização de nosso desejo, e disparar a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado ao mistério da voz mansa e delicada. A conversa interior revela as atividades da imaginação, atividades que são as causas das circunstâncias da vida. Em geral, o homem desconhece totalmente sua fala interior, e portanto, não se vê como a causa, mas como a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente as circunstâncias, o homem deve direcionar conscientemente sua fala interior, combinando a voz mansa e delicada, com seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas de coisas que são vistas. Romanos 4, versículo 17. A fala interior correta é essencial. É a maior das artes. É o caminho da limitação para a liberdade. A ignorância dessa arte transformou o mundo em um campo de batalha, e em uma penitenciária onde se espera apenas sangue e suor, quando deveria ser um lugar de maravilha e admiração. A conversa interna correta é o primeiro passo para se tornar o que você quer ser. A fala é uma imagem da mente,
e a mente é uma imagem de Deus. Hermética, tradução de Scott. Na manhã de 12 de abril de 1953, minha esposa foi acordada pelo som de uma grande voz de autoridade falando dentro dela e dizendo: "Você deve parar de gastar seus pensamentos, tempo e dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Gastar é desperdiçar, esbanjar, investir sem retorno. Investir é gastar com um propósito do qual se espera lucro." Essa revelação da minha esposa é sobre a importância do momento. É sobre a transformação do momento. O que desejamos não está no futuro, mas em nós mesmos neste exato momento. Em qualquer momento de nossa vida, nos deparamos com uma escolha infinita: o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já existe, mas, para realizá-lo, precisamos adequar nosso discurso interior e nossas ações a ele. Se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. O que conta é apenas o que é feito agora. O momento presente não recua para o passado. Ele avança para o futuro para nos confrontar, tenha sido ele gasto ou investido. O pensamento é a moeda do céu. O dinheiro é seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido, e nossa fala interior revela se estamos gastando ou investindo. Esteja mais interessado no que está dizendo agora interiormente, do que no que disse, escolhendo sabiamente o que pensa e o que sente agora. Sempre que nos sentimos incompreendidos, mal utilizados, negligenciados, desconfiados e com medo, estamos gastando nossos pensamentos e desperdiçando nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o momento à conversa interna negativa, e esperar manter o controle da vida. Diante de nós seguem os resultados de tudo o que aparentemente ficou para trás. O último momento não se foi, mas está chegando. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. As circunstâncias da vida são as declarações abafadas da fala interior que as criou, a palavra tornada visível. A palavra, disse Hermes, é o Filho, e a mente é o Pai da palavra. Eles não estão separados um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos desejou a partir de si mesmo por meio da palavra da verdade. Tiago 1, versículo 18. Sejamos imitadores de Deus como filhos queridos, Efésios 5, versículo 1, e usemos nossa fala interior com sabedoria, para moldar um mundo exterior em harmonia com nosso ideal. O Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha língua. Segundo Samuel 23, versículo 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente Deus somente com o melhor. Todas as coisas que são de boa fama, pensem nelas. Filipenses 4, versículo 8. O momento presente é sempre exatamente o certo para um investimento, para falar interiormente a palavra certa. A palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que você a cumpra. Veja, eu coloquei diante de você hoje a vida e o bem, a morte e o mal, as bênçãos e as maldições. Escolha a vida. Deuteronômio 30, versículos 14, 15 e 19. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos sendo aquilo que escolhe. O semelhante é conhecido apenas pelo semelhante. Faça com que seu discurso interior seja abençoado, e dê boas notícias. A ignorância do homem em relação ao futuro, é o resultado da ignorância de sua fala interior. Sua fala interior reflete sua imaginação, e sua imaginação é um governo no qual a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar, e se a fala interior permanecer subjetiva e não conseguir encontrar um objeto para seu amor, a resposta é: ela não permanecerá subjetiva, pela simples razão de que a fala interior está sempre se objetivando. O que frustra e apodrece, e se torna a doença que aflige a humanidade, é a ignorância do homem sobre a arte de combinar palavras interiores, com desejos realizados. A fala interior espelha a imaginação, e a imaginação é Cristo. Altere sua fala interior, e seu mundo perceptivo mudará.
Sempre que a fala interior e o desejo entram em conflito, a fala interior invariavelmente vence. Como a fala interior se objetiva, é fácil ver que, se ela corresponder ao desejo, ele será realizado objetivamente. Se não fosse assim, eu diria com Blake: é preferível matar um broto em crescimento do que cuidar de desejos não realizados. Mas eu sei por experiência própria. A língua incendeia o curso da natureza. Tiago 3, versículo 6. Capítulo 6. Está dentro. Rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha nos céus e terras. Como em seu próprio seio, você carrega seu céu e terra, e tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, em Jerusalém. O mundo interior era tão real para Blake, quanto a terra exterior da vida objetiva. Ele considerava seus sonhos e visões, como as realidades das formas da natureza. Blake reduziu tudo ao alicerce de sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investiu no mundo exterior todas as suas propriedades. A realidade aparente do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior de sua própria imaginação. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44, capítulo 10, versículo 30. O mundo que é descrito a partir da observação, é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobre que seu mundo é sua própria atividade mental tornada visível, que ninguém pode vir a ele, a menos que ele o atraia, e que não há ninguém para mudar a não ser ele mesmo, seu próprio eu imaginativo, seu primeiro impulso é remodelar o mundo à imagem de seu ideal. Mas seu ideal não é encarnado tão facilmente. No momento em que deixa de se conformar com a disciplina externa, ele precisa impor a si mesmo uma disciplina muito mais rigorosa, a autodisciplina da qual depende a realização de seu ideal. A imaginação não é totalmente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem quaisquer regras que a restringam. Na verdade, o contrário é verdadeiro. A imaginação viaja de acordo com o hábito. A imaginação tem escolha, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordado ou dormindo, a imaginação do homem é obrigada a seguir certos padrões definidos. É essa influência entorpecente do hábito que o homem deve mudar, se não o fizer, seus sonhos desaparecerão sob a paralisia do costume. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é perfeito e bom. Ela exerce sua absoluta liberdade em relação à necessidade, ao dotar o eu físico externo de livre-arbítrio para escolher seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolhei hoje a quem quereis servir. Josué 24, versículo 15. Mas depois que a escolha é feita e aceita, de modo a formar a consciência habitual do indivíduo, a imaginação manifesta seu poder e sabedoria infinitos, ao moldar o mundo sensorial externo da manifestação à imagem da fala e das ações interiores habituais do indivíduo. Para realizar seu ideal, o homem deve primeiro mudar o padrão que sua imaginação seguiu. O pensamento habitual é indicativo do caráter. A maneira de mudar o mundo externo é fazer com que a fala e a ação internas correspondam à fala e à ação externas do desejo realizado. Nossos ideais estão esperando para serem encarnados, mas, a menos que nós mesmos correspondamos nossa fala e ação internas, à fala e ação do desejo realizado, eles são incapazes de nascer. A fala e a ação interior são os canais da ação de Deus. Ele não pode responder à nossa oração, a menos que esses caminhos sejam oferecidos. O comportamento externo do homem é mecânico. Ele está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo comportamento do eu interior, e os velhos hábitos do eu interior permanecem até serem substituídos por novos. Uma propriedade peculiar do segundo homem, ou do homem interior, é o fato de ele dar ao eu exterior algo semelhante à sua própria realidade de ser.
Qualquer mudança no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas correspondentes. O místico chama uma mudança de consciência de morte. Por morte, ele entende não a destruição da imaginação e do estado com o qual ela estava fundida, mas a dissolução de sua união. Fusão é união, e não unicidade. Assim, as condições às quais essa união deu origem desaparecem. Eu morro todos os dias, disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse a seu amigo Crabb Robinson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morre tão tarde, e demora tanto para morrer. Deus sabe que seus vizinhos nunca os veem ressuscitar dos mortos. Para o homem exterior do sentido, que não sabe nada sobre o homem interior do ser, isso é um completo absurdo. Mas Blake deixou bem claro o que foi dito acima, quando escreveu no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que está muito satisfeito por estar em boa companhia. Nasceu em 28 de novembro de 1757 em Londres, e morreu várias vezes desde então. Quando o homem tem o senso de Cristo como sua imaginação, ele vê por que Cristo deve morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem, porque ele deve separar sua imaginação de seu estado atual, e combiná-la com um conceito mais elevado de si mesmo, se quiser se elevar acima de suas limitações atuais, e assim, salvar a si mesmo. Aqui está uma bela história de uma morte mística que foi testemunhada por um vizinho. Na semana passada, escreve aquele que ressuscitou dos mortos. Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para as férias de Natal, pois achava que poderia ir para o leste. Ela disse que me avisaria esta semana. Tivemos uma conversa muito agradável, e mencionei você e seus ensinamentos, em relação a uma discussão sobre o livro, Um Experimento com o Tempo, de John William Dunne, que ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando a peguei, tive uma súbita sensação de depressão. Entretanto, quando a li, ela disse que eu poderia ficar na casa, e me disse onde conseguir as chaves. Em vez de ficar alegre, fiquei ainda mais deprimido, tanto que concluí que devia haver algo nas entrelinhas que eu estava captando intuitivamente. Desdobrei a carta e li a primeira página inteira, e ao passar para a segunda página, percebi que ela havia escrito um pós-fácil no verso da primeira folha. Consistia em uma descrição extremamente direta e pesada, de um traço desagradável de meu caráter que eu havia lutado durante anos para superar, e nos últimos 2 anos, achei que tinha conseguido. No entanto, lá estava ele novamente, descrito com exatidão clínica. Fiquei atônito e desolado. Pensei comigo mesmo, o que essa carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidou para usar sua casa, pois tenho me visto em alguma casa adorável durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim, a não ser que eu o chame. E em terceiro lugar, não tenho ouvido nada além de boas notícias. Portanto, a conclusão óbvia é que algo em mim corresponde a essa carta, e não importa o que pareça, são boas notícias. Reli a carta, e ao fazê-lo, perguntei, o que há aqui para eu ver? E então eu vi. Começava assim, depois de nossa conversa da semana passada, sinto que posso lhe dizer, e o resto da página estava tão cheio de, eram e estavam, quanto groselhas em um bolo de sementes. Uma grande sensação de euforia tomou conta de mim. Tudo estava no passado. O que eu havia trabalhado tanto tempo para corrigir, estava feito. De repente, percebi que minha amiga era testemunha de minha ressurreição. Girei em torno do estúdio, cantando, tudo isso é passado. Está feito. Obrigado, está feito. Reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz, e a disparei diretamente para você, e se você visse um relâmpago na segunda-feira à noite, pouco depois das 6 horas, era isso. Agora, em vez de escrever uma carta educada porque é a coisa certa a fazer, posso escrever agradecendo sinceramente por sua franqueza, e agradecendo pelo empréstimo de sua casa. Muito obrigado por seus ensinamentos, que tornaram minha amada imaginação verdadeiramente minha salvadora. E agora, se alguém lhe disser, eis aqui o Cristo, ou ali, Mateus 24, versículo 23, ele não acreditará, pois sabe que o reino de Deus está dentro dele, e que ele mesmo deve assumir total responsabilidade pela encarnação de seu ideal, e que nada além da morte e da ressurreição o levará a isso. Ele encontrou seu Salvador, sua amada imaginação, que se expandirá para sempre no seio de Deus.
Existe apenas uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, a herança e a realização final de toda a humanidade. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versículos 14 e 15. Capítulo 7. A criação está concluída. Eu sou o princípio e o fim, nada há por vir que não tenha existido e exista. Eclesiastes 3, versículo 15. Blake via todas as situações humanas possíveis, como estados já consumados. Ele via cada aspecto, cada enredo e drama, como já constituídos como meras possibilidades, desde que não estejamos inseridos neles, porém como realidades avassaladoras quando habitamos neles. Ele descreveu esses estados como esculturas dos salões de luz. Diferenciemos, portanto, os estados, dos indivíduos inseridos nestes estados. Os estados mudam, mas as identidades individuais nunca mudam nem cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. É a própria existência humana. Afeto ou amor tornam-se um estado quando separados da imaginação. O quão importante é lembrar disso é quase impossível dizer, mas o momento em que o indivíduo percebe isso pela primeira vez, é o mais importante de sua vida, e ser encorajado a sentir isso, é a maior forma de encorajamento que é possível oferecer. Esta verdade é comum a todos os homens, mas a consciência dela, e muito mais, a autoconsciência dela, é outra questão. O dia em que percebi esta grande verdade, que tudo em meu mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro de mim, e que as condições e circunstâncias de minha vida refletem apenas o estado de consciência com o qual me identifico, foi o dia mais marcante em minha vida. Mas a experiência que me trouxe a esta certeza está tão distante da existência comum, que há muito hesitei em contá-la, pois minha razão se recusou a admitir as conclusões a que a experiência me impeliu. No entanto, esta experiência revelou-me que sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual estou identificado que determina a experiência que vivo. Portanto, deve ser compartilhado com todos, pois saber disso é libertar-se da maior tirania do mundo, a crença em uma segunda causa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação foi tão purificada das crenças nas causas secundárias, que sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia, silenciosamente, saí de meu apartamento na cidade de Nova York para uma zona rural de um passado remoto. Ao entrar na sala de jantar de uma grande pousada, tornei-me totalmente consciente. Eu sabia que meu corpo físico estava imobilizado em minha cama em Nova York. No entanto, aqui estava eu tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se pudesse parar a atividade da minha mente, tudo diante de mim congelaria. Assim que o pensamento surgiu, o desejo de experimentá-lo me possuiu. Senti minha cabeça apertar, depois engrossar até uma imobilidade. Minha atenção se concentrou em um foco cristalino, e a garçonete que estava andando, não andou mais. Olhei pela janela e as folhas caindo, não caíam mais. E a família de 4 pessoas comendo, não comeu mais. E eles levando a comida à boca, não mais a levavam. Então minha atenção relaxou, a tensão aliviou, e de repente, tudo seguiu em frente em seu curso. As folhas caíam, a garçonete caminhava, e a família comia. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões de luz. Eu vos enviei para colher aquilo em que não trabalhastes. João 4, versículo 38. A criação está terminada. Eu sou o começo e o fim, não há nada por vir que não tenha sido e seja. Eclesiastes 3, versículo 15. O mundo da criação está completo, e seu original está dentro de nós. Nós o vimos antes de partirmos, e desde então, tentamos lembrá-lo e ativar seções dele. Existem infinitas visões dele. Nossa tarefa é obter a visão correta,
e pela direção determinada de nossa atenção, fazê-la passar em procissão diante do olho interior. Se montarmos a sequência certa, e a experimentarmos na imaginação até que tenha o tom da realidade, então criamos conscientemente as circunstâncias. Essa procissão interior é a atividade da imaginação que deve ser dirigida conscientemente. Nós, por uma série de transformações mentais, nos tornamos conscientes de porções crescentes daquilo que já existe, e combinando nossa própria atividade mental com aquela porção da criação que desejamos experimentar, nós a ativamos, ressuscitamos e lhe damos vida. Esta minha experiência não apenas mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela nosso curso do tempo, como saltos de atenção entre momentos eternos. Um abismo infinito separa quaisquer dois momentos nossos. Nós, pelos movimentos de nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões de luz. Pense no mundo como contendo um número infinito de estados de consciência a partir dos quais ele pode ser visto. Pense nesses estados como cômodos ou mansões na casa de Deus, João 14, versículo 2, e como os cômodos de qualquer casa, eles são fixos um em relação ao outro. Mas pense em si mesmo, o eu real, o você imaginativo, como ocupante vivo se movendo pela casa de Deus. Cada sala contém algumas das esculturas de luz, com infinitas tramas e dramas e situações já elaboradas, mas não ativadas. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra e se funde com eles. Cada um representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Esses estados representam um número infinito de possíveis transformações mentais que o homem pode experimentar. Mudar-se para outro estado ou mansão exige uma mudança de crenças. Tudo o que você poderia desejar já está presente, e só espera ser correspondido por suas crenças. Mas deve ser igualado, pois essa é a única condição necessária pela qual o estado desejado pode ser ativado e objetivado. Igualar as crenças de um estado é a busca que encontra, a batida a qual a porta se abre, o pedido que se recebe. Mateus 7, versículo 8, Lucas 11, versículo 10. Entre por sua terra, Êxodo 6, versículos 4 e 8. No momento em que o homem corresponde às crenças de qualquer estado, ele se funde com ele, e essa união resulta na ativação e projeção de suas tramas, planos, dramas e situações. Torna-se a casa do indivíduo a partir da qual ele vê o mundo. É a sua oficina, e se for observador, verá a realidade exterior moldar-se segundo o modelo da sua imaginação. Foi com esse propósito de nos treinar na criação de imagens, que fomos submetidos às limitações dos sentidos e revestidos de corpos de carne. É o despertar da imaginação, o retorno de seu filho, que nosso Pai espera. A criatura foi submetida à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, versículo 20. Mas a vitória do Filho, a volta do Filho pródigo, nos assegura que a criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 21. Fomos submetidos a esta experiência biológica, porque ninguém pode conhecer a imaginação que não tenha sido submetido às vaidades e limitações da carne, que não tenha tomado sua parte na herança e se tornado pródigo, que não tenha experimentado e provado este cálice da experiência, e a confusão continuará até que o homem desperte, e uma visão fundamentalmente imaginativa da vida tenha sido restabelecida e reconhecida como básica. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo, e fazer todos os homens verem qual é a comunhão do mistério, que desde o princípio do mundo está oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Efésios 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é a sua imaginação. Assim como a aparência de nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual estamos identificados, podemos determinar nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência, depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem, que é livre em sua escolha de estado, muitas vezes clama para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá.
Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não. Queremos ter um rei. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado que você servirá. Todos os estados não têm vida até que a imaginação se funda com eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, porque tudo o que é manifestado é luz. Efésios 5, versículo 13, e eu sou a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14, pela qual aquelas ideias com as quais você consentiu são manifestadas. Agarre-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, exceto sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense a partir dele. São apenas os ideais a partir dos quais você pensa, que são realizados. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4, e a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando, e andará por aí consumindo todas as sugestões negativas. Se você viver bem mentalmente, tudo mais estará bem. Por uma mudança na dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos observados. Mas, a menos que haja uma mudança na dieta mental, sua história pessoal permanece a mesma. Você ilumina ou escurece sua vida pelas ideias com as quais você consente. Nada é mais importante para você do que as ideias das quais você se alimenta. E você se alimenta das ideias com as quais pensa. Se você encontra o mundo inalterado, é um sinal claro de que está faltando fidelidade à nova dieta mental, que você negligencia para condenar as circunstâncias do seu ambiente. Você precisa de uma atitude nova e sustentada. Você pode ser o que quiser se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo de atenção, será compelida em ação. As ideias e humores aos quais você retorna constantemente definem o estado com o qual você se funde. Portanto, treine-se para ocupar com mais frequência a sensação de seu desejo realizado. Isso é magia criativa. É a maneira de trabalhar para a fusão com o estado desejado. Se você presumisse que o sentimento de seu desejo foi realizado com mais frequência, você seria o mestre de seu destino, mas infelizmente você excluiu sua suposição por quase todas as horas ocasionais. Pratique tornar real para si mesmo o sentimento do desejo realizado. Depois de ter assumido a sensação do desejo realizado, não feche a experiência como fecharia um livro, mas carregue-a como um odor perfumado. Em vez de ser completamente esquecido, deixe-o permanecer na atmosfera, comunicando sua influência automaticamente às suas ações e reações. Um humor, muitas vezes repetido, ganha um ímpeto difícil de quebrar ou controlar. Portanto, tenha cuidado com os sentimentos que você nutre. Os humores habituais revelam o estado com o qual você está fundido. Sempre é possível passar de pensar no fim que se deseja realizar, para pensar a partir do fim. Mas a questão crucial é pensar a partir do fim, pois pensar a partir significa unificação ou fusão com a ideia, ao passo que, ao pensar no fim, há sempre sujeito e objeto, o indivíduo pensante e a coisa pensada. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, em seu amor por esse estado, e ao fazê-lo, viver e pensar a partir dele, e não mais nele. Você passa de pensar sobre, para pensar através, centralizando sua imaginação no sentimento do desejo realizado. Capítulo 8. A menina dos olhos de Deus. O que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando essa pergunta for feita a você, que sua resposta seja: Cristo é minha imaginação, e embora eu ainda não veja todas as coisas colocadas debaixo dele, Hebreus 2, versículo 8, sei, mesmo assim, que sou Maria, de quem, mais cedo ou mais tarde, ele nascerá, e por fim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O nascimento de Cristo é o despertar do homem interior, ou do segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si mesmo, atividade essa que continua, quer estejamos conscientes dela ou não.
O nascimento de Cristo não traz nenhuma pessoa de longe, nem faz com que algo exista que não existia antes. É a revelação do Filho de Deus no homem. O Senhor vem em nuvens, Marcos 13, versículo 26, Lucas 21, versículo 27, é a descrição do profeta sobre os anéis pulsantes de luz líquida dourada, sobre a cabeça daquele em quem ele desperta. A vinda é de dentro e não de fora, pois Cristo está em nós, Romanos 8, versículo 10, 2 Coríntios 13, versículo 3, Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 4, versículo 19, Colossenses 1, versículo 27. Esse grande mistério, Deus se manifestou na carne, 1 Timóteo 3, versículo 16, começa com o advento, e é apropriado que a purificação do templo, o qual vós sois o templo, 1 Coríntios 3, versículo 17, esteja na vanguarda dos mistérios cristãos, o reino dos céus está dentro de vocês. Lucas 17, versículo 21. O advento é desvendar o mistério do seu ser. Se você praticar a arte da revisão por meio de uma vida vivida de acordo com o uso sábio e imaginativo de sua fala e ações internas, na confiança de que, pelo uso consciente do poder que opera em nós, Efésios 3, versículo 20, Cristo despertará em você. Se você acredita, confie, haja de acordo, Cristo despertará em você. Isto é o advento. Grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. A partir do advento, quem tocar em você tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8.